estavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outro nome, a saber, Daniel foi de Belsazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abidnego. O que nós entendemos aqui nessa palavra, meus queridos irmãos? Que uma das astutas ciladas do inimigo é tentar roubar a nossa identidade. Assim como foi feito aqui, o adversário tentou roubar a identidade de Daniel, de Ananias, de Misael e de Azarias, mudando nomes desses servos de Deus para nomes de deuses babilônicos, a saber, Sadraque, Mesaque e Abidnego e Belsazar. Essa é a função do adversário. Ele sempre designou mudar, roubar a minha e a sua identidade. Não foi diferente com outros servos de Deus como José, não foi diferente com outros servos de Deus como Moisés, ali na terra de Faraó, na casa de Faraó. Assim, o adversário está sempre querendo roubar a sua identidade. E também querendo fazer com que nós nos contaminamos com os manjares do rei, ou seja, com as coisas desse mundo. Já diz a palavra de Deus que nós não somos desse mundo. Nós, aleluia, não podemos compartilhar com as coisas desse mundo, nem com o manjar do rei, nem com aceitar que o inimigo mude a nossa identidade, assim como queria fazer com os 4 servos do Senhor. Segundo a palavra nos consta, no livro de Daniel, esses homens de Deus se negaram a aceitar esse tipo de atitude do rei. E a Bíblia diz que isso causou fúria no coração dos servos do rei e também do rei Nabucodonosor. Então, inventaram e tentaram então em fazer uma estátua de ouro para que o rei fosse adorado através dessa estátua. Mas os servos de Deus, chamados de Azarias, de Ananias e de Misael, não aceitaram esse propósito do rei. O que eu quero dizer com isso? O inimigo, ele tenta de várias formas roubar a nossa adoração ao nosso Deus. Mas Deus nos abre o entendimento e não nos deixa que nós adoramos a outros deuses, porque está escrito na sua palavra: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Eu quero passar aqui rapidamente também para os irmãos no livro de Daniel 3, a segurança do servo de Deus quando ele confia no Senhor. Olha, o rei Nabucodonosor levanta uma estátua e pede que eles o adorem, ou se prostrem diante daquela estátua. Mas os servos do Senhor não deram ouvido ao que fora feito através do mandato daquele rei. E a palavra de Deus nos fala claramente que os servos do Senhor resistiram àquela tentação vencedores. A palavra de Deus diz que eles disseram assim: agora, pois, que estás pronto, quando ouvir o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, do fole e toda a sorte de música, para vos prostrares e adorares a estátua que fiz, bom é, mas se não adorares, serei lançado na mesma hora dentro do lago de fogo ardente. E quem é Deus que possa vos livrar das minhas mãos? Então os servos de Deus responderam. Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram ao rei: não necessitamos de te responder esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem nos pode livrar das flores. Não iam se dobrar diante daquela atitude errônea do rei, não iam se prostrar a outros deuses a não ser o Deus de Israel,